Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, nosso Deus, no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo para celebrar o sacramento da Eucaristia. Este dia a Igreja celebra a memória de santos que tiveram grande influência, sobretudo na Igreja do Oriente, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, contemporâneos do século IV, amigos que juntos procuraram anunciar com fidelidade o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos dispor o coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo que nem sempre nós pomos em prática a palavra de Deus na nossa vida de cada dia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que iluminastes a vossa Igreja com os ensinamentos e exemplos dos santos bispos Basílio e Gregório, fazei que procuremos humildemente conhecer a vossa verdade e a vivamos fielmente na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é que é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho também não reconhece o Pai. Quem confessa o Filho, reconhece também o Pai. Portanto, permaneça em vós a doutrina que ouvistes desde o princípio. Se permanecer em vós a doutrina que ouviste desde o princípio, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que o Filho nos fez é a vida eterna. Era isto o que eu tinha a escrever-vos, acerca dos que tentam enganar-vos. Para vós, porém, a unção que recebestes de Cristo permanece em vós, e não precisais que alguém vos ensine. Uma vez que a unção de Cristo vos instrui sobre todas as coisas e é verdadeira e não mente, permanecei nele, conforme ela vos ensinou.
E agora, meus filhos, permanecei em Cristo, para que possamos ter plena confiança quando Ele se manifestar e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Palavra do Senhor. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. O Senhor deu a conhecer a salvação aos olhos das nações, revelou a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Foi este o testemunho de João Batista quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram-lhe: então, quem és tu? És Elias? Não sou, respondeu ele. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: então, por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo na água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a batizar. Palavra da salvação. Neste tempo de Natal, somos convidados, meus irmãos, a meditar no mistério da encarnação do Verbo de Deus que se fez homem. E a palavra de Deus que hoje é colocada à nossa consideração mostra-nos, na primeira leitura, como desde o princípio houve quem entendesse mal quem era Jesus. E é a esses que João denuncia nesta carta que escreve à comunidade cristã, dizendo que permaneça firme na fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, porque Filho de Deus com o Pai na comunhão do Espírito Santo, e verdadeiro homem. Ao longo de toda a história da Igreja tem havido muitas heresias acerca do mistério de Jesus Cristo. No tempo, precisamente, de São Basílio e São Gregório Nazianzeno, havia quem quisesse afirmar que ele era Deus, mas não em igualdade com o Pai. Era menos do que o Pai. E assim, não vamos falar de todas as heresias, mas hoje talvez não haja muitas heresias acerca de Jesus, porque já foram muitas publicadas ao longo da história. Mas há muitas calúnias históricas acerca de Jesus, na literatura e na sétima arte. São autênticas calúnias que teriam que ser respondidas em tribunal, não fora serem ditas sob a capa da arte. E por isso, hoje nós,
somos chamados, meus irmãos, a dar testemunho da nossa fé em Jesus e a não nos deixarmos iludir nem enganar por essas falsas vozes. Porque são falsas na medida em que, mesmo historicamente, o que dizem é uma calúnia acerca de Jesus. Somos chamados a dar testemunho da nossa fé, como deu São João Batista. Reparem que vão perguntar a João Batista quem ele era, porque muitos do povo, ao ver a sua pregação, o batismo de penitência que ele fazia, queriam ver nele o Messias. E João tem um coração imensamente humilde. Podia-se ter aproveitado da fama e querer guardar essa fama e querer ver crescer essa sua fama. Mas não. João diz abertamente: eu não sou o Messias, como estáis a pensar. E vai mais longe mesmo. Ele diz que nem é digno de desatar as sandálias das correias daquele que é o Messias, para dizer a grande distância que há em dignidade entre ele, que é apenas ser humano, e o Messias, que é o Filho de Deus feito homem. Somos chamados também, como João Batista, a dar testemunho da nossa fé, da fé que temos em Jesus. E a melhor forma de darmos testemunho de Jesus é pôr em prática a sua palavra. É ser verdadeiramente seus discípulos. Discípulo é aquele que aprende com o Mestre. E Jesus, para quem é cristão, é o Mestre. Não é um mestre entre muitos, é o Mestre. E se ele é o Mestre, a sua palavra há de ser acolhida, como fazia a Virgem Mãe, guardada no coração, para pô-la em prática na vida do dia a dia. Essa é a melhor forma de darmos testemunho de Jesus. Não basta dizer com palavras: Senhor, Senhor. O próprio Jesus diz: é preciso pôr em prática a palavra para ser verdadeiramente crentes nele, seus discípulos, seus seguidores. É um grande desafio para nós, porque pôr em prática a palavra de Jesus é estar disposto a segui-lo até à cruz. E nós, o nosso natural não gosta da cruz. Tendemos a fugir dela. Mesmo das pequeninas cruzes que aparecem no dia-a-dia, nós tendemos a pô-las de lado, a não querer. Mas a cruz que temos que assumir é a cruz de quem ama. De quem ama, querendo incansavelmente o bem do outro. E isso é que traz o sofrimento. Porque muitas vezes seremos incompreendidos, rejeitados, não reconhecidos por aqueles a quem damos a mão. Essa é que é a cruz. Porque amar ao jeito de Jesus é amar de forma gratuita, ou seja, sem segundos interesses. Amar para que o outro seja bem, para que o outro seja realmente feliz. Buscar o bem do outro, independentemente de que ele retribua ou não o bem que eu lhe faço. Esse é o grande desafio de quem é discípulo de Jesus. Ao mesmo tempo, é importante fazê-lo com grande humildade, como fez João Batista, que acabou por morrer por causa de defender a verdade da palavra de Deus, para permanecer fiel ao testemunho que tinha dado de Jesus e à denúncia que fizera da situação de pecado em que vivia o rei Herodes. Ser testemunho de Jesus significa aprender com ele a ter um coração manso e humilde
E é o grande testemunho que deu João Batista. Nós, às vezes, sobretudo quem é sacerdote, ou quem está a trabalhar em serviços da igreja em que a gente fica diante dos outros, podemos ser tentados a querer ser as estrelas, a ser os protagonistas e a funcionar em função do aplauso dos outros, da estima dos outros. E nesse momento nós atraiçoamos Jesus. Estamos a anunciar-nos a nós e não a Ele. Acomodamo-nos ao que agrada aos outros, em vez de propor o que agrada a Deus. Por não querer perder a estima dos outros, podemos ser tentados a propor, a bater palmas nas costas, dizer está tudo bem e não convidar a colocar a vida de acordo com aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é o nosso maior bem. Nós às vezes pensamos que não, desconfiamos da bondade dele. Se nós realmente acreditarmos no seu amor e na sua bondade, temos a profunda certeza de que ainda que nos doa aquilo que ele nos diz, é o melhor para nós e para os nossos irmãos. E isso nos fará ser humildes diante dos irmãos e diante dele. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que nos conceda a graça de permanecermos na fé que recebemos, para que um dia não sejam confundidos, dizendo: conservai-nos, Senhor, na fé católica. Conservai-nos, Senhor, na fé católica. Pela Igreja de Deus, una, santa, católica e apostólica, para que o Senhor a confirme na verdadeira fé e a ensine a transmiti-la com clareza, oremos. Conservai, Senhor, na fé católica. Por todos aqueles que creem em Cristo, para que não o neguem por palavras nem por obras, mas confessem que Ele é verdadeiro Deus e homem, oremos. Conservai-nos, Senhor, na fé católica. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Conservai-nos, Senhor, na fé católica. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que a sinceridade de João Batista os leve a não pactuar com a mentira, oremos. Conservai-nos, Senhor, na fé católica. Pelos pobres, os enfermos e os moribundos, para que o dom do nascimento do Filho de Deus lhes traga pão, saúde e salvação, oremos. Conservai-nos, Senhor, na fé católica. Por nós próprios que recebemos o batismo, para que Jesus Cristo e a sua unção estejam conosco e nos recordem o que ouvimos desde o princípio, oremos. Conservai-nos, Senhor, na fé católica. Senhor do mundo, do tempo e da vida, que quereis salvar todos os homens, fazei que eles vos conheçam e adorem. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, o sacrifício do vosso povo e fazei que estes dons, oferecidos para a vossa glória, em honra dos santos Basílio e Gregório, sejam para nós fonte de salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, sejamos arrebatados no amor do que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Cheios de fé e alegria, como filhos queridos, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, em nosso dia, entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
sois o meu Deus, eu vos darei graças. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os Oremos. Senhor nosso Deus, que destes
que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos a festa dos santos Gregório e Basílio, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuação de uma boa e santa peregrinação, novo ano abençoado por Deus e pela Virgem Mãe. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a